Eu imagino. Vou supor que não. Bom, voltando. Então, se eu consigo resolver, ou seja, encontrar o zero de alguma coisa, que é o nosso primeiro tema, né? Encontrar os zeros de funções. E aí a gente vai fazer essa relação função-equação. E todas essas equações que são muito importantes, a gente consegue escrever elas de algum jeito igual a zero, ou seja, resolver elas, assim como nesse exemplo que eu coloquei aqui, né? Resolver a equação a ao quadrado mais b quadrado igual a c ao quadrado é a mesma coisa que resolver essa equação aqui, né? Ou até mesmo e igual a mc2, né? Você pode escrever ela como sendo e menos mc2 igual a zero. Você consegue encontrar a solução da equação e igual a mc2 resolvendo essa equação aqui, ou seja, encontrando os zeros, os números e, m e c, tal que isso aí é satisfeito, essa igualdade é igual a zero. Então, é claro para vocês que resolver uma equação e resolver o zero de tudo à esquerda, por exemplo, é a mesma coisa. Isso tá ok? Só dei uma confirmada para mim. Ok, tudo certo. Ok? Se alguém se manifestar que não, por favor, alguém me avisa no chat, tá? Certo. Para isso, a gente vale de um princípio básico da matemática, um teorema básico, na verdade, que é dissecção este teorema que está aqui, o teorema do valor intermediário. Eu imagino que vocês tenham visto isso daqui alguma vez em cálculo 1. Provavelmente ninguém deve lembrar, porque faz muito tempo. E a gente não trabalha muito o resultado em si. Mas o que esse teorema ele diz é o seguinte: se você tem uma função real, né, que esteja definida em um intervalo que eu coloquei fechado, a e b, de tal modo que você tem que o f do primeiro número e f do último número desse intervalo, certo? Tem uma diferença entre eles, então, se ela é contínua, se essa função é contínua, sempre vai ter alguém que vai em algum número intermediário, em todos os números intermediários. Como eu vou colocar isso? Por exemplo, tem uma função, eu vou colocar aqui o A e o A e o B, certo? E ela tem valores f de A e f de B. Perdão se o desenho ficar muito feio, mas o que o teorema está dizendo é o seguinte: para qualquer valor aqui no meio desse f de A e f de B, pode ser mais para cima também, tem algum valor entre A e B, né, um x1 aqui, que vai dar exatamente a esse f de x1. Em outras palavras, se eu tenho uma função, por exemplo, que f, eu sei que f dá 2 e f dá 10, e essa função é contínua, então eu sempre vou ter todos os números entre 2 e 10 na imagem dessa função. Deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer? Sim. Sim. Num exemplo prático aqui nesse gráfico mesmo, né, se eu trocasse esses números. Digamos que aqui fosse 1, e aqui fosse, sei lá, 5. E f de 1 dá 10, e f de 5 dá 20. Certo? Eu te pergunto, tem algum número aqui entre 1 e 5, né, algum número entre 1 e 5, aqui no meio, tal que f desse número dá, sei lá, 12, 13, 14, tanto faz? A resposta é sim, sempre vai ter. Tudo bem? Com base nisso, a gente tem um jeito para encontrar zero de funções. Então, se eu tenho uma função f de x e para algum ponto, essa f, digamos, é maior que zero, e para um outro ponto, perdão,
B. Aqui eu vou colocar A menor que B, tá? 2 números. Essa função muda de sinal, e aí tanto faz, né? Se é de menor que 0 para maior que 0, ou de maior que 0 para menor que 0, em algum momento, essa função ela vai ter que dar 0 entre A e B. Em termos de um desenho, é como se isso daqui fosse A. Perdão. Isso aqui fosse B. Vocês veem que a função f de A é um valor negativo. Tudo bem? E vocês veem que a f de B é um valor positivo. Obrigatoriamente, vai ter um ponto entre esse valor A e B, em que a função ela vai ter que dar 0. E esse é o princípio da bissecção. Sabendo que nesse intervalo a gente tem um 0, a gente vai tentar cortar esse intervalo o máximo possível para que esse 0 a gente tenha uma ideia de quanto isso vale. Deu para entender mais ou menos a ideia do negócio ou não? Agora, com essa última explicação aí, deu para entender certo? Deu? Uhum. Por exemplo, eu vou fazer um exemplo assim, x ao quadrado menos 5, perdão que tá meio feia a coisa aqui, menos 5 igual a 0. Óbvio que essa é uma equação simples, é fácil de isolar x, a gente sabe que x tem que dar mais ou menos raiz de 5, né? Mas eu não, como um exemplo simples, né? Eu não quero usar isso para resolver. Raiz de 5, alguém calculou para mim, por favor, dá 2... Perdão, o meu cachorro está latindo aqui, só um minutinho. Deve dar 2, alguém pode fazer para mim, por favor? Não? Eu mesmo faço, então. 2,236, tá? 236. Aproximadamente. Eu coloquei aqui na tela esse aqui. Essa é a função x² menos 5. F de x igual a x ao quadrado menos 5. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é: encontrar o zero dessa função, ou seja, quando f de x é igual a 0, é a mesma coisa que resolver esta equação aqui? Todo mundo enxerga que é a mesma coisa? Sim. Sim ou não, pessoal? Qual que é a pergunta? Sim. Vocês enxergam que encontrar o zero da função f de x igual a x² menos 5, que é, perdão, vocês não estão vendo, né, eu circulando as coisas, f de x igual a x² menos 5, encontrar o zero dessa função, ou seja, f de x igual a 0. É a mesma coisa que encontrar a solução dessa equação, x menos 5 igual a 0? Vocês conseguem enxergar que isso aqui é a mesma coisa que isso? Sim. F de x igual a 0, nesse caso, é a mesma coisa que x2 menos 5 igual a 0. Tudo bem que é a mesma coisa, né? E como a gente faz para tentar resolver isso? Vou fingir que eu não sei quanto que é a raiz de 5, na verdade, né? Eu não sabia, eu tive que olhar na calculadora. E vou fazer um cálculo. Quanto vale f... Lembrando que f de x é x2 menos 5. Quanto vale f de 0? Rapidão. Menos 5. Ó, é 0 ao quadrado menos 5, né? Tudo bem? F de 1 é 1 ao quadrado menos 5 menos 4. A f de 2... Opa, perdão. Menos 1. E a f de 3, vocês vão ver que vai dar 9 menos 5, que é 4. Percebam que entre 2 e 3, o que aconteceu?
ela era negativa, a função, certo? Então, f de 2 eu tenho um valor negativo, e a f de 3 eu tenho um valor positivo. Automaticamente, eu posso afirmar que essa função tem um zero entre 2 e 3. Então, mesmo sem saber, né, que x vai ser esse valor, eu sei que a solução para x² menos 5 é um número entre 2 e 3. Não é 2 nem é 3, porque não está dando zero às f's. Estão entendendo a ideia? Sim. Só, se alguém falar que não no chat, por favor, me avisem, tá? Para eu poder tirar as dúvidas. Tá. Ok. Sabendo que está entre 2 e 3, então eu só vou recapitular aqui. F de 2 deu menos 1, né? Se não me engano. E a F de 3 deu 4, né? Eu sei que é 0. Vou colocar x0 aqui. Está entre 2 e 3. Existe um número tal que a f de x0 dá 0. O que eu escrevi aqui foi simplesmente que a raiz ou a solução daquela equação x² menos 5 está entre 2 e 3. Eu preciso saber quem que é. E como vocês fariam para descobrir? Testaria? Tipo 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, até 2,9, ver qual está mais próximo de zero? Sim. Não é uma má ideia. Não estaria, de certa forma, errado, tá? Mas, em termos de um processo, de como fazer isso até a gente chegar num número muito próximo, a gente precisa de um método. E o método, para ficar bem simples, a gente vai quebrar esse intervalo no meio. Então, entre 2 e 3, a gente tem, vou chamar isso aqui de xk, a média deles, que é 2 mais 3 dividido por 2, que é 5 sobre 2, ou 2,5. Sim ou não? E agora eu vou fazer a seguinte conta. Eu vou calcular quanto é f de 2,5, que é 2,5 ao quadrado menos 5, que vai dar, eu não faço ideia, então eu vou colocar aqui, 2,5 vezes 2,5 menos 5, 1,25. Tudo bem? Eu vou tomar o silêncio como sendo tudo bem. Tudo bem. Certo. Então, vamos lá. 2 me dá uma f de 2 que é menos 1, certo? 3 me dá uma f de 3 que era 4. 2,5 me dá uma f que é 1,25. Agora a pergunta que fica é, o zero está entre 2 e 2,5 ou entre 2,5 e 3? 2 e 2,5. Por quê? Porque menos 1 até 1,25 é menor do que 4, né? Então fica... Menor que 4, sim, mas a resposta exata seria porque troca de sinal. Isso Entre 2 e 2,5, as Fs mudam de sinal. Entre 2,5 e 3, não. Sim ou não? Sim, isso aí. Sim. Era isso que eu queria explicar, mas não sabia como. Exatamente. Então, aplicando o mesmo método de novo, né, eu consigo deduzir que tem um zero entre 2 e 2,5. Tanto que se vocês olharem o gráfico, 2 está aqui, 3 está aqui. A conta que eu acabei de fazer foi essa, né? Calculei a f de 2,5, você vê que ainda está entre 2 e 2,5. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Eu vou pegar 2, o xk vai ser então 2 mais 2,5, vou dividir por 2, isso aqui vai dar 4,5 sobre 2, deve dar algo perto de 2,25, perto não, exatamente 2,25. E vou fazer a mesma coisa, só relembrando, f de 2 dá menos 1, né?
f de 2,5 dava, perdão, dava, não me lembro, 1,25. E a f de 2,25, eu vou calcular aqui agora, 2,25 vezes 2,25 menos 5, 0,0625. E a Professor, pergunta se é... você estiver escrevendo, não tá dando para ver. Ah, Está vendo perdão. o gráfico. Desculpa, é a idade. Vai chegando, a gente esquece de fazer as coisas. Então, eu fiz as contas. Eu só coloquei, então, f de 2 igual a menos 1, f de 2,5 igual a 1,25, que é o que já estava feito antes, certo? E eu calculei a f de 2,25, que é 2,25 ao quadrado menos 5. Foi a conta que eu fiz na calculadora. Acho que isso deu para ver, né? Sim, isso deu para ver. Certo. Então, eu pergunto novamente para vocês. O zero está entre 2 e 2,25 ou entre 2,25 e 2,5? 2 e 2,25. É claro para todo mundo que está entre 2 e 2,25, porque a f mudou de sinal? Sim. O próximo passo é repetir o que a gente acabou de fazer. A metade, então, no xk de novo, vai ser 2 mais 2,25 sobre 2. Então, isso aqui vai dar 4,25 sobre 2, que é 2,125, se não estou enganado. É, né? E vou repetir o processo. F de 2 igual a menos 1. F de 2,25 igual a 0,006. Eu vou suprimir os demais números, porque eles não vão interessar tanto nesse momento. E a F de 2,125 vai ser, vou calcular de novo, 125 vezes 2,125 menos 5 menos 0,48. E pela última vez eu vou perguntar, o zero está entre 2,125 e 2,25 ou entre 2 e 2,125? 125 e o 25. É claro, para todo mundo que o zero vai estar aqui? Sim. Ninguém Sim. falou não, né, no chat, por favor. Esse é o método de duplicção, é fazer isso diversas vezes, só que a gente precisa de um parâmetro de controle para isso. E existem dois jeitos, eu vou falar sobre os dois, obviamente, mas um deles é claro. Qual que é o nosso objetivo? Alguém lembra qual que era o objetivo de toda essa conta? Diminuir Achar o o zero. zero. Chegar não. O que tinha que ser zero? A função. A função, certo? E aqui eu não estou calculando a função? Sim. Então, para vocês acham que a função igual a 0,48 está perto de zero o suficiente? Depende, né? Depende, né? Depende do critério. A princípio parece que não me parece ser um erro muito pequeno, 0,48. Claro, como eu falei, depende muito. Mas, a princípio, 2,25 é muito melhor do que 2,125, sim ou não? Sim. Vocês enxergam que essa f aqui está muito mais próxima de zero do que essa daqui? Sim. Sim. Ótimo. Bom, essa vai ser a nossa primeira ideia do critério de parada, que é quando a f estiver suficientemente próxima de zero, né? Já que o nosso objetivo é zerar a função. E quem determina quão próximo de zero ela tem que estar? A resposta é simples, é eu, professor. No caso que no exercício vou falar, faça até que o erro seja menor que tanto, né? O erro da f, no caso. 0,1. Se eu falar que o erro tem que ser menor que 0,1, eu posso parar por aqui? Pode.
Posso, porque esse número aqui satisfaz, né? Só tem um zero depois da casa. É 0,06. Então, esse número aqui tá bom para mim. Ele está perto o suficientemente de zero para mim da minha função. Só que a gente precisa estabelecer um critério, e o critério sempre vai ser se a média, que no caso é xk, sempre a média, for, se a f da média, perdão, satisfizer o critério de parada, que vai ser esse que eu vou dar. Tá? Eu separei aqui no Excel. Vocês conseguem enxergar a tela? Dá um zoom, Sim. dá uma melhorada. Vou colocar um negrito aqui. Todo mundo consegue enxergar? Esse primeiro elemento da tabela, que é o que a gente chama de K, vai ser o passo. A gente vai chamar ele de passo. O passo nada mais é do que a contagem de quantas vezes você está fazendo esse processo. Tudo bem? A primeira linha é a linha mais, vamos colocar assim, uma linha definitiva, né, que você vai precisar inserir os dados, é os dados que você tem lá no começo do exercício, que foi quando eu constatei, perdão, estou com uma tossinha meio chata hoje, quando eu constatei que o zero estava entre 2 e 3. Tudo bem? Então, eu vou preencher nessa tabela como sendo A o menor valor, que no caso é 2, e o maior valor, que vai ser 3. Aqui. Certo ou não, pessoal? Beleza. Tá. F de A nada mais é do que o A ao quadrado menos 5, certo? E o F de B é o B ao quadrado menos 5. A média dos dois, que a gente chamou... Eu vou adicionar aqui um xk, só para ficar claro, de acordo com a minha explicação. Xk vai ser a média entre A e B, então ele vai ser esse número mais esse número, estou acompanhando, né? Dividido por 2. E a f da média, que é o que a gente sempre calculava, vai ser igual a média ao quadrado menos 5. Que foi o que eu encontrei lá atrás, né? Deixa eu passar a página aqui, para vocês poderem enxergar. Será que dá para enxergar assim? Até dá, né? Quase dá. Dá para enxergar, né? Dá sim. Sim. Ótimo. Então, eu encontrei que para a média, 2,5, a f da média deu 1,25, que é exatamente o que eu tinha feito antes, certo? Qual foi a pergunta que eu fiz para vocês aqui? Qual era, aonde estava o zero, né? Se era entre 2 e 2,5 e 2,5 e 3. Como que a gente chegou à conclusão que estava entre 2 e 2,5 mesmo? Não trocou o sinal. Porque trocou o sinal, certo? Lembrando, dois números que se multiplicam e têm sinais trocados, o resultado dá o quê? Vamos lá, mais com menos, na multiplicação dá. Dá menos. E menos com mais, menos também, né? Mais com mais vai dar mais, e menos com menos vai dar mais também. Isso quer dizer que se eu multiplicar duas f's e o valor der negativo, significa que elas têm o sinal trocado. Faz sentido ou não? Sim. E se eu multiplicar duas f's e tiver um valor positivo, quer dizer que elas têm o mesmo sinal, né? Elas são as duas negativas ou as duas positivas. Então, aqui eu selecionei A com média. A gente nunca vai fazer A com B. Ou é A com média, como eu fiz, né, comparando as duas, ou a média com B. Certo? F de A está aqui. Vezes a F da média está aqui. Valor D negativo, certo ou não? Certo. Que foi exatamente... Bom, exatamente não, né? Mas a gente conseguiria ver isso se tivesse feito essa multiplicação. A partir daí, o que eu fiz? Eu considerei como sendo o meu A
no começo do intervalo, né, o 2, e o final do meu intervalo, o 2,5, não foi isso? Foi. Ótimo. Quando a pergunta é para responder, tá, gente? De preferência. Eu Então, buguei. Eu buguei. o A continua sendo 2, correto? E o B passou agora a ser 2,5? Ah, beleza. Tudo bem ou não, pessoal? Vou entender que sim. Tudo. O B passou, então, a ser a média. Eu vou linkar ele aqui para ficar tudo automático depois no Excel, certo? Vocês concordam que se eu puxar isso daqui para baixo, é exatamente o mesmo cálculo que está em cima para o novo A? Sim. Sim. Assim como esse daqui, se eu puxar para baixo, vai ser o cálculo exatamente do B, né? Assim como esse daqui vai ser a média entre A e o novo B, que vai ser 2,25, como a gente já tinha calculado. E se eu puxar para baixo a F, vai ser o 0,0625, que é o F da média que a gente tinha calculado, certo? A única coisa que não está automática aqui, na verdade, são esses dois caras. Apesar de eu ter automatizado isso aqui como sendo a média, nem sempre vai ser o B substituído pela média. Eu vou continuar, tá? Vou puxar um pouquinho para a direita. Puxando para baixo, eu calculo a multiplicação e vejo que esse resultado é negativo. Sendo ele negativo, quer dizer que o A eu vou manter e o B eu vou trocar pela média. É isso, não é? Isso aí. Alguém não entendeu? Voltamos ao chat. Todos acompanhando? Ô, professor, explica de novo, fazendo favor. Sim, claro. Então, chegamos a esse ponto em que o A é 2, o B é 2,5 e a média dos dois é 2,25, exatamente como eu tinha feito aqui. Sim ou não? 2,25 aqui no meio. Sim. Certo? Perfeito. Calculei a F da média, deu esse valor. Tá aqui. Ok? E eu faço a comparação agora entre a F de 2, a F da média, e naquela hora eu fiz da F do B. Né? F de A, F da média, F do B. Para não ter que comparar o A com a média com B, eu posso comparar esses dois, porque se não for aqui, o zero vai ser no outro, né, automaticamente. Como que eu posso fazer essa comparação? Porque eu não consigo visualizar que isso aqui é negativo, isso aqui é positivo, e eu falo para o computador, se um for positivo e outro negativo, então eu mantenho desse jeito. O jeito de falar isso matematicamente para ele é, se a multiplicação tem um sinal negativo, significa que eles têm o sinal trocado. Faz sentido? Então eu calculo a multiplicação do F de A com o F da média e obtenho um resultado. Sendo esse resultado negativo, significa que o meu zero está entre o A e a média. Foi isso que a gente fez aqui, não foi? Foi. Todos lembram que a gente chegou nesse F de 2 igual a menos 1, F de 2,25 igual a 0,0625, e, portanto, o meu zero está entre 2 e 2,25. Ótimo. Então, o A continua sendo 2, e o meu B passa a ser a média. Estou repetindo o processo. O F de A continua sendo esse, o F de B agora, né, é B ao quadrado menos 5, que vai dar 0,0625. A média entre os dois é 2,125, que é o que eu tinha chego antes, né? 2,125. E a F da média vai dar menos 0,48 alguma coisa. Ok? Ok. Sim. Ótimo. E o próximo passo é calcular o F de A vezes o F da média. Eu vou deixar opcional para vocês um detalhe, mas já vai chegar lá. E esse valor deu positivo. Dando ele positivo, eu posso falar que isso daqui vai ser 2 e o B vai ser minha média?
É isso que eu vou fazer? Não. Não. O A vai ser a média e o B vai ser o próprio B. Porque o zero está entre, agora, 2,125 e 2,25. Tudo bem? E assim por diante. Né? O que eu quis dizer que eu deixaria opcional é fazer essa última coluna. Né? Se vocês quiserem fazer manualmente essa tabela até aqui, eu vou deixar ela numa corzinha diferente aqui. Olhando para f de A, olhando para f de B e olhando para o f da média, vocês conseguem fazer esse cálculo e verificar se você vai trocar o A ou o B. Vocês entenderam qual é o procedimento? Acho que sim, né? Ficou claro para todo mundo? Sim, ficou bem claro. Tá. Então, se tem sinais trocados, é aquele intervalo que eu vou pegar, sendo que o menor vai virar A e o maior vai virar B. Né? Se você vai substituir a média ou no A ou no B. Mas tem um jeito de fazer isso automaticamente no Excel, que é falando para ele se você coloca uma condição. Esse número aqui for menor do que zero, ele é, no caso, a gente vai manter, esse número aqui vai ser o próprio de cima, certo? E se não, se na verdade a multiplicação fosse positiva, eu substituiria o A pela média, não é isso? Alguém não entendeu? No chat tem alguém falando que não entendeu? Ok, explica de novo que agora eu buguei. Tá, vamos lá. Eu tô falando exatamente para Excel o que eu tô falando para vocês, certo? Como que eu verifico se tem sinal trocado? Eu multiplico e verifico se dá positivo ou se dá negativo. Se der negativo, significa que tem sinal trocado. Tudo bem? Tudo bem? Ok, e eu mantenho então o meu A. Ou seja, se o meu valor zero, né, está entre A e a média, eu vou manter o A como sendo o primeiro e vou jogar a média no segundo, no B. Sim ou não? Sim. 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 Então, se f de A e f da média têm sinais trocados, eu mantenho o A, exatamente o que eu fiz, e eu vou escrever basicamente a mesma coisa que está ali no anterior. Vejam, se esse valor aqui for menor do que zero, ou seja, se o meu resultado, o meu zero, está entre A e a média, eu vou trocar o B pela média, certo? Certo. E se não, eu vou manter o B. Ele vai fazer automaticamente é trocar o B pela média. Vocês vão ver que se eu puxar esses dois aqui para baixo, eles vão manter os mesmos números. Porque a gente fez isso, só que a gente fez isso manualmente. Aqui eu estou falando para o Excel exatamente o que eu estava fazendo com vocês. Então, se o produto das Fs de A com o F da média for negativo, significa que o meu zero está entre A e a média, então eu mantenho o A do jeito que está, 2, e automaticamente eu coloco essa mesma condição, só que com sentido trocado, né? Se o zero da função está entre A e a média, então significa que eu tenho que trocar o meu B pela média, exatamente o que está escrito aqui. E, se não, no caso contrário, eu mantenho o meu B como sendo 2,5. Não foi o caso, então ele trocou, né, porque o F era negativo. Aqui, desse passo para o de baixo, eu não deveria manter o B e trocar o A pela média? Porque o produto deu positivo? Sim. Todo mundo entendeu? Que o fato desse produto ser positivo significa que a minha raiz está entre a média e B. Então, a média, que seria isso daqui, vem parar no A, e o B mantém. Seguindo esse raciocínio,
eu posso continuar agora com o Excel quantas vezes eu quiser, né? E aqui a gente já está chegando no F da média a erros de 0,603. Consegue enxergar isso? E o meu critério de parada vai ser, me fala um número pequeno, 0, vários zeros, falem alguma coisa aí. 00008. Sim? Isso. Pode ter mais zeros antes. Não, tá ótimo. Então, meu critério de parada vai ser o seguinte. Se a F da média, que é esse valor aqui, for menor do que 0,0008, eu vou escrever aqui para, e se não, continua. Certo? Vou colocar umas aspas. Não sei se vai funcionar também. Também não. Ah, é, ponto e vírgula, perdão. Aqui ele já está falando que eu devo parar. Mas tá vendo que 0,48 não está batendo? O erro não é tão pequeno assim? O que está faltando aqui nessa fórmula? Não faço ideia. Também não. Tem que transformar ele em positivo? Oi? Tem que transformar em positivo para ele, antes dele fazer a... Fazendo o quê? Tá certo, aí Então, o sinal? isso. Porque vocês vejam que 0,48 é de fato menor que 0,008, porque 0,48 é negativo, né? Só que não é isso que eu quero uma coisa muito próxima de zero. E trocar o sinal não vai funcionar sempre, porque quando for positivo, ele negativo vai ficar muito negativo. Mas tem um jeito de deixar uma coisa positiva. Sempre. Sendo ele positivo, ele continua positivo. Se for negativo, ele passa a ser positivo, que é Módulo. o módulo, né? Que o Excel conhece como sendo ABS. Devem lembrar disso, provavelmente, das nossas aulas atrás. Então, trocando por ABS e puxando tudo isso para baixo, vocês vão ver que a primeira vez que ele fala para é nessa linha, na iteração 11, então teria que fazer isso 11 vezes, onde esse erro vai ser o erro na F da média 0,004071, isso aqui, 0,1234715, que é menor do que o erro estabelecido. Sim ou não? Sim. 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 Então, só guardando esse número, 0,000715, voltando lá no meu gráfico, perdão, o meu X é 2,23608398. É esse número que eu tenho que gravar. Vou colocar ele aqui em cima. Se eu for dando um zoom aqui, muitos zooms, 2360, ali está 83, né? Bom, é óbvio que também não vai chegar tão perto, mas 2,236067. É um número muito próximo do que está ali, né? 3606798. Conseguindo enxergar que a gente chegou num valor muito próximo do zero real, que não é esse aqui, mas que está muito próximo também. Sim. Sim? Ótimo. É óbvio que a gente não vai usar um canhão desse para matar um problema que seja x² menos 5 igual a zero, né? Isso a gente tem outros métodos para resolver, mesmo qualquer equação quadrática a gente consegue usar a fórmula de Pitágoras, que dá um resultado muito melhor do que fazer tudo isso, né? Só que existem equações muito difíceis e que às vezes a gente precisa resolver de uma maneira numérica. Inclusive, porque às vezes quando você... A própria equação cúbica, né? Vocês já devem ter visto falar que existe uma fórmula, tipo uma Bhaskara para a equação cúbica, para uma equação de grau 3,
Só que ela é muito complexa, você leva páginas para resolver uma equação de grau 3. Por outro lado, vamos fazer um exemplo prático aqui, rapidão. 5 horas ainda. Fala um número, alguém. 8. 8 e 12, eu ouvi. Então, x ao cubo menos 12x ao quadrado. Vou colocar aqui mais um 5x mais 8. Agora eu vou ter que tirar todo aquele zoom que eu coloquei. Só Deus sabe quando eu vou conseguir terminar de tirar tudo isso. Tá acabando já. Mais fácil ter fechado o debate de novo, mas tudo bem. Só para ele ficar positivo, não que tenha problema, ainda não resolveu muita coisa. Ainda não resolveu, mas tudo bem, vai ficar assim. Então, como eu faria para encontrar o zero dessa função? Ou seja, se o meu problema fosse... Só um segundinho, deixa eu desbloquear aqui o tablet. Se o meu problema agora fosse esse daqui, eu quero encontrar as raízes do polinômio 8x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 10x mais 8 igual a zero. Para Bhaskara, a gente teria uma equação lá, né? Delta igual a b quadrado menos 4ac e joga naquele x igual a mais ou menos raiz de delta menos b quadrado mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Uma equação relativamente simples, quase todo mundo sabe de cor. Mas para essa equação aqui, como eu falei, vão páginas e páginas e páginas se a gente for aplicar numa fórmula. Tudo bem? E eu quero saber quanto que vale esse zero, e eu não preciso que ele seja exato. Posso colocar aqui um erro, inclusive, bem pequeno. Nove zeros depois da vírgula e 1. Eu quero encontrar, então, um número x, tal que se eu substituir nessa equação, vai dar zero, alguma coisa menor do que 0,00009 zeros e 1. Para isso, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é chutar valores aqui dentro, né? Então, minha f de x vai ser 8x3 menos 2x ao quadrado mais 10x. Não sei se eu copiei certo. Acho que eu copiei certo, né? Sim, copiei. Mais 8. E eu quero encontrar os zeros dessa função. E para isso, como eu falei, eu preciso chutar valores. Olhando no gráfico, obviamente, eu estou vendo que esse número está entre menos 1 e 0. Acho que vocês também estão vendo que esse número está entre menos 1 e 0. Porém, né, a princípio, se você não tem um computador à sua disposição... Deixa eu abrir uma nova planilha aqui. Se você não tem um computador, né, alguma coisa para fazer o gráfico à sua disposição, a gente pode efetuar um teste, por exemplo, e você não tem a menor noção de onde está esse zero. Eu poderia começar, por exemplo, no menos 100, e acrescentando de 1 em 1, fazer isso até, não sei, 272. E eu acho que o meu zero vai estar aqui no meio. Como eu posso descobrir isso? Aqui está o x, aqui está a f. Então eu vou fazer 8 vezes... A minha função, né? Perdão, vou dar um zoom aqui. Jogando direito. Então, 8 vezes o meu x ao cubo, menos 2 vezes o meu x ao quadrado, mais 10 vezes o meu x, mais 8. Esse é o valor da minha f de x para x igual a menos 100. E vou fazer isso para todos eles. E o que eu vou procurar é o lugar onde esse número, esse valor de f, troca de sinal. O meu intervalo, então, o meu a vai ser menos 1 e o meu b vai ser 0. Tá claro isso para todo mundo? Que esse é o primeiro passo a ser feito?
Sim. Identificar onde está o meu zero, tá? É óbvio que, assim, eu não vou passar um exercício que vocês têm que ir de menos 100 a 100, né? Eu vou passar alguma coisa assim. Se quiserem tentar, vamos tentar de menos 10 a 10. Tá de bom tamanho, né? Os zeros das nossas funções, nos nossos exemplos, eles não vão estar fora desse intervalo. Mas você poderia tentar isso de menos 1 trilhão a 1 trilhão positivo e assim por diante. E não só isso. Aqui eu testei de 1 em 1, certo? Eu poderia muito bem ter testado em 0,5 em 0,5. E aí eu ia ver que o meu intervalo ele ia estar entre menos 1,5 e 0... Ah, perdão, né? Eu fiz uma coisa... Eu puxei só o segundo e não alterei o resto, né? Agora sim tá certo. Menos 100, menos 99,5, menos 99 e assim por diante. Descendo lá no meu x, vai estar aqui, né? Entre menos 1 e menos 0,5. Eu poderia muito bem chamar isso de A e isso aqui de B. Tá claro? Sim. O tamanho do passo aqui é você que dá. Se você quiser dar um passo de 1 em 1, tudo bem. Se você quiser dar um passo de 0,1 em 0,1, tudo bem também. Quais são as vantagens e as desvantagens? De menos 100 a 100, você tem 200 números, né? Se você for de 0,1 em 0,1, você multiplica isso por 10, você vai ter 2.000 números. E assim por diante, né? Se você quiser 2 casas decimais, um número muito maior. E assim por diante. Né? 20.000 números, 200.000 números e assim por diante, para poder achar aonde troca de sinal. Essa é uma desvantagem, você aumenta muito. Qual é a vantagem, então? Na verdade, às vezes, fazer uma iteração, um passo, na verdade, pequeno, é necessário, porque muitas funções elas têm mais de uma raiz. E às vezes essas raízes, perdão, elas estão muito próximas, né? Às vezes, por exemplo, você encontra uma função que uma raiz é 0,1 e a outra é 0,3. Se você der um passo de 1, você não vai encontrar nenhuma raiz. Não sei se vocês entenderam. No meu exemplo fictício que eu inventei na minha cabeça agora, uma raiz é 0,1 e a outra é 0,3. Quer dizer que aqui a minha função dá 0 e aqui a minha função dá 0. Antes de 0,1, digamos que ela era positiva, certo? Depois do 0,1, ela virou negativa. Só que como tem um outro zero, ela virou positiva de novo. Então, se eu olho para f de 0, eu vejo que ela é positiva. E eu olho para f de 1, eu vou ver que ela é positiva. E eu passei batido por 2 raízes. Entenderam a ideia do porquê que às vezes dar um passo pequeno é necessário? Sim. Alguém não entendeu? Entendeu? Se manifeste, por favor. Tô meio bugada, mas tudo bem. Não sei, vamos ver no que exatamente. Bugou aonde? Nesse exemplo que eu acabei de dar? Não, o exemplo eu entendi. Eu só não entendi, tipo, exatamente como eu vou achar os números. Tipo, a fórmula, de forma geral. Não tem. O tamanho do passo, você está falando? Isso. Não tem um jeito. Sinceramente, não existe um jeito de falar, ó, com esse passo vai dar certo. Então eu poderia simplesmente chutar um número aleatório e deixar o computador fazendo a conta? Vamos assim, é uma certa forma de tentativa e erro, mas você não vai começar tentando com 500.000 números de uma vez. Né? Você não vai pegar um intervalo, um passo muito pequeno que dê tantos passos, assim, tantas contas assim. Eu começaria de 1 em 1, por exemplo. Aí eu vejo que não encontrei nenhum zero, e eu sei que tem um zero. Ou, né, eu quero verificar se tem. Eu vou diminuir para 0,5. Se eu não encontrei para 0,5, eu vou diminuir para 0,1. E assim por diante. Entendi. Entendeu? Porque se eu não encontrar nada, quer dizer que não tem uma solução. Geralmente tem uma solução, mas existem, claro, obviamente, vários problemas que não têm solução. A princípio, pelo menos reais, né? Só que não tem uma fórmula para você seguir, né? Às vezes o passo é muito grande, às vezes o passo é muito pequeno. Você pode, por exemplo,
Se você quiser ser assertiva, faz com 1 trilhão. Né? Tipo, eu quero ter certeza que vai dar certo, então vou jogar com 1 trilhão, deixar o computador fazendo 2 horas lá a conta, para verificar se tem alguma troca de sinal. É uma ideia, né? Tipo assim, é um jeito. Só que é necessário 1 trilhão? Nem sempre. Mas 2 raízes tão perto, assim, é muito raro acontecer, sabe? Mas aí vem de conhecer o problema, né, em si. Mas vamos aproveitar esses últimos minutinhos aí para resolver esse problema que a gente tem, então, que é esse do 8x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 10x mais 8. Eu encontrei, então, por essa outra conta aqui, eu vou deixar isso daqui mesmo, tá? Do menos 1 e do menos 0,5. Que o meu intervalo, então, é menos 1 a menos 0,5. Então, vou jogar aqui como A o menos 1, o B como sendo menos 0,5. Tudo bem? Por que eu escolhi esses dois? Vou entender isso como sim. Tudo certo. Tá. Então, a minha f de A é 8 vezes A ao cubo menos 2 vezes A ao quadrado mais 10 vezes A mais 8. Da mesma forma, eu posso até, inclusive, puxar daqui para cá, vocês vão ver que vai dar a mesma fórmula usando B ao invés de A. Tudo bem? Eu só reescrevi a função usando B. Tá? A média entre A e B, então é A mais B dividido por 2. A f da média é exatamente o que está ali, mas eu vou escrever, então é 8 vezes a média ao cubo, menos 2 vezes a média ao quadrado, mais 10 vezes a média, mais 8. Então, menos 4, certo? E o meu critério de parada é se a f da média for menor do que 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Esse foi o critério que eu estabeleci lá no tablet, depois eu arrumo ali em cima. Eu vou colocar, se for menor, então ele vai parar. Se não for menor, ele vai continuar. Lembrando que tem uma coisa que está faltando, que é... O quê? O módulo. O módulo, né? O ABS. Então é óbvio que ele vai falar que eu tenho que continuar, porque esse F em módulo aqui não é menor do que o meu critério de parada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse número aqui. Certo? Então isso daqui é isso mais 1. É literalmente o número da conta que você está fazendo, né? Só contando quantas vezes você está fazendo. O A, o F de A, o F de B, a média e a F da média, se vocês lembrarem, é tudo igual. É só puxar de cima para baixo. O F de A vezes o F da média também é igual. Então é F de A vezes o F da média. Tá aqui. É óbvio que ele vai continuar repetindo, porque os valores são iguais, né? Daqui para baixo. Porque a gente não alterou o A e o B aqui. É como se ele estivesse calculando para 0. E aqui que vem, né? Eu vou substituir o A ou eu vou substituir o B? Vamos lá. F de A era negativo, F da média é negativo. Então, eu vou substituir o A pela média, sim ou não? Sim. Todo mundo enxerga que o meu zero está entre a média, olha, a F da média e olhe a F de B. A troca de sinal está entre a média e B, sim? Sim. Então, o meu A vira o meu menos 0,75. E o meu B continua sendo o meu B. Sim? Vejam que ele atualizou todas as contas, né? Na verdade, tem o jeito de olhar aqui na frente, né? F de A vezes a F da média deu positivo. Se isso deu positivo, significa que eu vou trocar o A de novo pela média. E o meu B vai ser esse. Agora, o F de A vezes a F da média deu negativo. Significa que eu vou manter o A
e vou trocar o B pela média. Sim ou não? Sim. Alguém não entendeu? Chat. Bom, ninguém se manifestou. E assim por diante. Lembrando, né, obviamente, eu vou trocar então aqui por C. O f de A vezes o f da média for negativo, eu mantenho o A, e se não, eu troco o A pela média. Mesma coisa para o B, só que ao contrário, né? Se o f de A vezes o f da média for menor que zero, eu vou trocar o B. Se não, eu vou manter o B. Feito. E é só repetir daqui até embaixo. E utilizar o critério de parada, que não foi satisfeito ainda. Então, a gente vai continuar puxando um pouco mais. Vocês vão ver que na iteração número 35, é a primeira vez em que a minha f da média, que eu acho que é essa daqui, não, essa daqui, deu um número menor do que 0,00, ou seja, 1 vezes 10 elevado a menos 10. Então, aqui deu 2 vezes 10 elevado a menos 11, 0, seguido de 10 zeros, 2. Então, significa que eu posso parar. E o meu x, que dá essa resposta, é menos 0,5783. De novo, eu só vou dar uma olhada lá na minha conta, para ver se era mais ou menos isso. Tem que dar menos 0,5783. Menos 0,578345 e assim por diante, né? Vamos ver que esse resultado que a gente encontrou como sendo a solução da minha equação cúbica é muito próxima do que está aqui nesse gráfico. Né? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Ótimo. Então, esse é o nosso primeiro passo. Tá, eu vou só comentar uma coisinha sobre a outra aula, que é o método de Newton. Na verdade, eu vou deixar para vocês darem uma olhadinha, tá? Mas o que eu gostaria de deixar claro é que, não sei se vocês vão dar uma olhada nessa gravação depois, mas a fórmula de iteração é essa daqui. O que significa? Eu tenho 15 minutos. Eu vou tentar usar esse método aqui. Eu não vou explicar ele como um todo, mas eu vou tentar resolver esse mesmo problema do 8x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 10x mais 8 pelo método de Newton. E o método de Newton fala o seguinte: eu vou precisar, vocês não estão vendo, eu vou precisar da minha f' de x, que é 8 vezes x ao cubo, a derivada vai dar 24x ao quadrado, menos 4x, mais 10. Tranquilo, essa derivada polinomial, né? Caiu 3 multiplicando 8. Tudo bem? Tudo. Imaginamos que sim. Para o meu método de Newton, eu vou precisar do meu número, do meu chute, eu vou precisar da minha f, do chute, e eu vou precisar da derivada desse chute. Como chute, a gente sabe que o meu zero está entre menos 1 e 0, né? Eu vou chutar então menos 1 para começar. Ou menos 0,5, é plausível também. Bem que esse é um bom chute. Por essa conta que a gente fez aqui, a gente sabe que o zero está próximo de menos 1, de menos 0,5, de 0. Então, para um chute inicial, menos 1 está bom. A minha f é, 8 vezes o meu chute ao cubo, menos 2 vezes o meu chute ao quadrado, mais 10 vezes o meu chute, mais 8. Vamos 1, né? Então, a minha equação aplicada no meu chute. E a minha derivada
é igual a 24 vezes o meu chute ao quadrado, menos 4 vezes xk mais 10. Então eu tenho x, eu tenho f de x e eu tenho a f'. O método de Newton fala que o seu próximo x, o seu próximo chute, vai ser o chute anterior menos a f dividido pela derivada. Ou seja, isso, meu próximo chute, vai ser o chute anterior menos, a f dividido pela derivada. Menos 0,68. E agora é só repetir isso até o critério ser satisfeito. Vocês vão ver que aqui ele já satisfaz. Na oitava iteração. Vão ver que a minha solução 0,5783, ela deve ser muito próxima à solução 0,5783 encontrada no método da bissecção. E a f deu 0 aqui já, mas não porque deu 0, e sim porque não coube nos 16 casas que o Excel usa como depois da vírgula. Tá? Então, qualquer número, qualquer erro que seja menor, do que 0,15 zeros e 1, isso não é captado pelo Excel. Tudo bem? Esse é um método bem simples. Eu expliquei ele bem por cima, mas justamente porque eu quero que vocês deem uma revisada no livro e no material, mas é literalmente isso, é saber quem é o chute inicial, e o chute inicial é encontrado da mesma forma que a gente fez na bissecção. Vocês vão ver, na verdade, que esse método ele é utilizado, essa forma, né, de encontrar o chute, é utilizado em todos os 4 métodos que a gente vai ver. Então, primeiro a gente precisa fazer aquilo para saber por onde começar, e a fórmula de iteração é muito simples. Né? A única desvantagem dela é que ela precisa da derivada, e às vezes isso dá um problema. Tá? Fora isso, os outros 2 métodos e esse aqui mais aprofundado eu vou deixar para vocês darem uma olhada. Fico à disposição, então, no Discord. Fico à disposição no e-mail, no nosso grupo do WhatsApp. E como eu falei, eu gostaria muito que vocês